Olá! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de estudo da doutrina espírita. Que neste breve espaço de tempo que vamos passar juntos, eu consiga levar até vocês um pouco do que eu alcancei ao estudar o tema. Meu nome é Eliana, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, SECA, que está situada na Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Zona Sul de São Paulo. A nossa casa já está funcionando, está atendendo todos os protocolos colocados pelas autoridades e nas nossas redes sociais você poderá encontrar os horários, as atividades, as ações sociais e também colaborar com elas. Então, antes da gente começar o estudo, quero convidá-los para juntos fazermos a prece. Vamos serenando as nossas mentes, os nossos corações, nos colocando aí numa posição que seja confortável. E assim, elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai, agradecidos por mais um dia, mais uma oportunidade para fazer o bem, para agir melhor, para alcançar mais um pouco na nossa jornada de evolução. Nós apresentamos as nossas famílias, os nossos amigos, os queridos, apresentamos também aqueles que, por alguma circunstância, nos são companheiros de jornada, mas que nos trazem alguma dificuldade no relacionamento. Apresentamos também o nosso planeta Terra, o nosso país, o Brasil, o nosso estado, São Paulo, a nossa cidade de São Paulo, as autoridades que estão no comando, seja em qualquer instância. Apresentamos também aqueles que estão encarcerados, que estão também adoentados nos hospitais ou nas casas, pedindo o auxílio, o socorro da espiritualidade para cada um. Apresentamos também os que vivem em situação de rua, que necessitam do alimento material e do espiritual também, assim como todos. Que através da espiritualidade amiga e de Jesus, nosso irmão maior, possamos continuar firmes em busca da nossa melhoria moral, que possamos renovar nossa caminhada, refletindo sobre os nossos atos, praticando o amor e o bem, que são os ensinamentos maiores de nosso Mestre Jesus. E assim, com o coração cheio de fé, esperança, bom ânimo, nós pedimos licença para iniciar o estudo de hoje com a prece que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e erros,
mas livra-nos, Senhor, do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Seguimos estudando o Livro dos Espíritos, essa é uma das edições. Estamos agora na questão 1010, 1010, que continua na quarta parte, que trata, vamos lembrar, né, mais uma vez, das esperanças e consolações, no capítulo 2, que trata das punições e prazeres futuros. O nosso tema de hoje, na questão 1010 e 1010A, é a ressurreição da carne. Vocês já ouviram falar em ressurreição e em reencarnação? Será que são a mesma coisa? Será que tem diferenças? No que você acredita? Será que está certo quem acredita em reencarnação? Será que está certo quem acredita em ressurreição? O que diz a doutrina espírita sobre isso? É o que a gente vai procurar trazer agora a partir do estudo do tema de hoje. Quero começar aqui com definições. O que é ressurreição? Ressurreição significa ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar, regresso da morte à vida, ato de reaparecer depois de haver morrido. Segundo o catolicismo e o protestantismo, é o retorno à vida num mesmo corpo. Isto será possível? E o que é reencarnação? Reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. Isto será possível? O que nos diz a ciência que pode colaborar com o entendimento dos temas destes dois vocábulos, destas duas palavras, ressurreição e reencarnação? Vamos então agora partir para as questões. Na questão 1010 e 1010A, nós temos questões que Kardec apresenta a espiritualidade e ele pergunta se a ressurreição da carne é a consagração da doutrina ensinada pelos espíritos. Como assim ressurreição? Mas o espiritismo não fala em reencarnação? Esse termo ressurreição não é usado mais em outras crenças, em outras religiões? E a outra questão que é apresentada, né, à espiritualidade, é a questão 1010, que continua na reflexão se, ao falar em ressurreição, outras crenças não acabam reafirmando ou ensinando o conceito de reencarnação. Bem, nós encontramos aí no estudo a questão das palavras. Mais uma vez, nós temos aqui a questão das palavras que são trazidas, aparecem nos escritos, né? Aparecem nos escritos religiosos, nas pesquisas, nos documentos históricos, e que nem sempre dão conta
do que se quis dizer, ou dentro do contexto em que foram trazidas, pronunciadas, tem uma ideia um tanto quanto diferente do que a gente alcança hoje ou pode compreender. Se a gente levar ao pé da letra estas duas palavras, ressurreição e reencarnação, elas parecem um tanto quanto sem propósito. E ficar entre um polo e outro, qual é o mais certo, qual não é, qual que está de acordo, qual não está, pode acabar levando a criatura à incredulidade, a passar a não crer nem em um ponto, nem em outro, nem no que se diz aqui ou acolá. Mas, se a gente pegar estas duas palavras e der a elas uma interpretação lógica, usando do crivo da razão, do que a ciência nos traz de conhecimento, que é, lembrando que a ciência é um dos fundamentos, é parte do tripé dos fundamentos em que a doutrina espírita se apoia, lembrando que são filosofia, ciência e religião, nós passamos a uma compreensão mais adequada, do que são de fato estes temas, estes conceitos. Há aqueles que livremente pensam sobre um tema ou sobre outro, eles, ao questionar, porque podem não compreender um ou outro, eles acabam numa posição de não aceitação. E assim podem caminhar, como eu já disse, para a incredulidade. Mas a gente deve entender que quando isso acontece, o que essas pessoas querem de fato é acreditar. Elas querem algo que possa dar-lhes um entendimento que a razão se satisfaça, que a razão delas se satisfaça. Não basta uma fé cega, uma fé de preceito e é isso e acabou e para-se por aí. Nesse sentido, é importante também que a gente considere que quando nós estamos falando de reencarnação, nós estamos falando da própria lei divina, estamos falando da justiça de Deus, da justiça do Criador, em relação ao que conhecemos como pluralidade das existências. A pluralidade das existências, ou seja, a oportunidade de viver, libertar-se, da carne, voltar à pátria espiritual e numa nova oportunidade, depois de termos ficado no plano espiritual e ainda termos algo a reparar, a resolver, retornamos à carne, reencarnamos, encarnamos novamente. Esta oportunidade é capaz de, apoiada na lei divina, na lei do Criador, nos explicar o que é aparentemente ou é de todo inexplicável. Portanto, a reencarnação, o conceito de reencarnação, está contido na própria religião, não se aparta dela. Haja visto que nós podemos encontrar na Bíblia, nas várias passagens da Bíblia, em especial mesmo trazidos na fala de Jesus, quando ele diz, por exemplo, que não alcançaremos o reino dos céus se não nascermos de novo. Na passagem em que ele diz que João Batista já teria vindo, ele já teria vindo, seria Elias,
e assim não foi reconhecido tempos depois, fez sua parte, fez sua obra como grande profeta na condição de Elias e depois, mais uma vez, como João Batista. E tantos outros episódios que poderíamos citar. Não compreender, não aceitar o que temos aí sobre a reencarnação seria negar os próprios ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Foi Ele que nos disse, foi Ele que nos colocou. Também temos ainda, em continuidade do estudo, o fato de que a igreja, enquanto instituição, ela acaba ensinando, através da ressurreição, a teoria da reencarnação. E isso nós temos numa resposta, na continuidade da questão, trazido na resposta do próprio São Luís. Esta resposta foi assinada, a mensagem do plano espiritual veio assinada pelo Espírito de São Luís, espírito que participou ativamente aí da obra da codificação, auxiliando a nós todos, a Kardec, na composição das obras da codificação, e que chegaram, até nós, e que até os dias de hoje ainda muito nos ensinam, muito nos esclarecem, e são sempre necessidades de estudo. Então, ao ensinar, através da ressurreição, a doutrina da reencarnação, é preciso considerar que dessa doutrina e a resposta da espiritualidade na pessoa de São Luís é ali contundente, é curta e afirmativa. Ele diz que é evidente que isso acontece. Nós temos que lembrar que dessa doutrina da reencarnação decorre de coisas que têm se passado, assim, despercebidas, mas que com o tempo hão de ser compreendidas. Isso São Luís trouxe lá em resposta a Kardec no século XIX. Mas nós temos que saber que há um tempo para tudo, que o tempo tem trazido aí avanços, é a lei do progresso. As criaturas têm avançado, mesmo que aos nossos olhos não pareça. Nós não temos a compreensão ampla de tudo, não temos o conhecimento pleno, mas as criaturas têm avançado intelectualmente, espiritualmente, e a colaboração da espiritualidade faz com que o progresso aconteça também, e o próprio esforço das criaturas, as próprias encarnações sucessivas pelas quais passam, elas acabam possibilitando uma compreensão maior dos fatos e um entendimento. E a espiritualidade ainda diz que chegados os tempos virão, não mais com figuras alegóricas, mas com clareza, não dando margem. A compreensão virá e não vai dar margem a falsas compreensões. Então os espíritos, eles não vêm subverter a religião, eles vêm sim comprová-la, trazendo provas que são assim irrefutáveis, que não se tem como dizer que não são de fato o que ocorre. E a gente entende que daqui a um tempo nós vamos ter mais pessoas, um maior número de pessoas que sinceramente, que do fundo de sua alma, do seu coração, sejam religiosas, que acreditam, Kardec ainda comenta nessas questões que a ciência, neste sentido, ela demonstra a impossibilidade material de ocorrer a ressurreição. Por que a ciência demonstra? Porque quando a criatura
passa pela desencarnação, ela se despoja, ela deixa o seu corpo material, corpo físico. Esse corpo ele vai se decompor. Os elementos que compõem, né, este ser, este corpo físico, eles vão ser dispersos. Então, como é possível admitir que a criatura volte à vida na própria matéria que se dispersou, que não é mais aquele corpo físico? Como admitir isso? Então, só é possível de alcançar uma compreensão se a gente pensar que a ressurreição como uma figura simbólica da reencarnação. A reencarnação, a gente vê como ensinamento da doutrina espírita, mas que não é só dela. Se nós voltarmos na história e vermos que o povo hebreu acreditava, né, na possibilidade da reencarnação, de uma nova vida em um outro corpo físico. Só que eles não entendiam, não tinham a clareza ao certo do como seria, do como se daria esse processo. A exceção naqueles tempos, né, dos povos que compunham o povo, né, naquelas regiões onde o Cristo veio, onde o Cristo viveu, eram somente os saduceus, que não tinham esta crença, não acreditavam desta forma. Mas isso já estava lá na essência. E Jesus, quando vem, ele não rebate o argumento da reencarnação. Houve várias oportunidades em que ele não rebateu, e poderia tê-lo feito, como rebateu várias coisas, vários costumes, hábitos, falas, crenças que havia na época. Pelo contrário, Jesus os reafirmou. A ressurreição enquanto um dogma, ou seja, aquele artigo de fé, aquele preceito que simplesmente se aceita e não se condena, ela diz que só no fim dos tempos que ela será possível, que ela ocorrerá. Enquanto a doutrina espírita nos coloca que todos os dias ocorre este fato, este momento para os espíritos. E o julgamento final ou o juízo final, ele seria uma alegoria de verdades imutáveis? Nós encontramos lá, né? É possível ouvir falar sobre juízo final, julgamento final, que no final dos tempos haverá esse julgamento, que haverá separação do joio e do trigo, enfim. Mas será que essa alegoria do juízo final não nos traz outras verdades ou muitas das verdades imutáveis? Se a gente meditar com os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz sobre o futuro das almas, o que vai caber a estas almas em relação a diferentes provas, ao sofrer necessário para a reparação, né? Que deste sofrimento decorra aí o arrependimento, enfim, também, ou antes mesmo dele, né? Por conhecimento, enfim, aí ocorra a reparação, vai se descobrir que o juízo não é uma ficção, mas não necessariamente da forma como nós temos ouvido dizer por aí. E a teoria espírita, ela nos mostra que esta situação de juízo, ela seria uma consequência natural
da pluralidade dos mundos. Só que, relembrando, a teoria, né, na qual a doutrina espírita se assenta, a sua parte filosófica, ela acaba nos ensinando que a sua teoria, ela decorre, entre outros pontos, da pluralidade dos mundos, enquanto que essa ideia do juízo final, assentada em crenças pautadas em dogmas, né, em verdades que não se recusa e se aceita e pronto, ela considera que só a Terra seria um único mundo habitado. E nós já sabemos, a espiritualidade nos tem trazido provas e comunicações de que as coisas não acontecem assim, né? Que há muitos mundos, há muitas moradas na casa do Pai. E aí, como nós devemos agir se encontrarmos em nossa caminhada companheiros, companheiras, irmãos e irmãs que ainda não entendam, não alcancem o que é de fato a ressurreição, o que é de fato a reencarnação, se esses dois conceitos conversam ou não, o que nós devemos fazer? Sair para a disputa, para a briga, para a minha verdade é mais verdade que a sua, o meu é certo, o seu é errado e assim vai? Não, irmãos, não. Lembremos, tudo a seu tempo, tudo a sua hora. Todos estamos na caminhada, a caminho da nossa evolução moral. Já alcançamos bastante na intelectual, temos alcançado algo na moral, ainda falta, mas seguimos todos nesta caminhada. Então, pratiquemos o ensinamento maior do nosso mestre, o amor a Deus e o amor ao próximo. Se amamos a Deus e amamos ao próximo, saberemos, respeitar o momento em que se encontra o nosso irmão, a nossa irmã, sabendo que um dia, que com o tempo, todos chegaremos à compreensão dos fatos, a melhor compreensão dos fatos, e seremos como um só, pois todos somos filhos do mesmo Pai e queremos o melhor. Este foi o nosso estudo de hoje, espero ter contribuído com vocês. Quero deixar aqui para a nossa reflexão uma breve mensagem do nosso querido Chico Xavier. A mensagem é a seguinte: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Chico Xavier. Que todos tenham uma excelente semana, muita gratidão por terem assistido o vídeo até o final. Se houver qualquer dúvida, qualquer questão que queiram trazer, apresentar, podem deixar nos comentários. Nós agradecemos e que estejamos juntos em outra oportunidade. Gratidão, irmãos, gratidão, irmãs. Que Deus continue abençoando a todos. Grande abraço e até breve.